A aula de hoje vai fazer uma introdução geral a este livro aqui, A Grande Transformação, do Karl Polanyi, cujo último capítulo foi selecionado para vocês na próxima aula, que já começa hoje com os monitores, né? Depois do intervalo, o fichamento conforme a programação deste curso. Então, o que nós vamos realizar hoje é uma tentativa de dar conta dos temas principais do livro com uma peculiaridade que é de não estragar o final, ou seja, eu não vou dar para vocês o que são os elementos principais do fichamento, porque senão vocês não fazem o fichamento, porque eu vou já dizer para vocês o que vocês têm que fazer, né? Então, é um pouco, digamos, mágico aqui, falar dos assuntos principais sem dar exatamente a solução do problema que vocês vão encontrar e nós vamos discutir na próxima aula, aí sim, verificando se o que vocês encontraram é efetivamente o que o autor quis dizer, ou pelo menos a interpretação que eu tenho do autor, porque como todo autor é importante, é suscetível de várias interpretações, né? Muito bem. Então, esta aula está organizada da seguinte maneira. Eu dividi em 7 pontos e eu vou colocar os 7 pontos na lousa para que vocês não se percam e eu também não me perca ao longo da exposição. O problema da liberdade é o título, quer dizer, se refere ao título do capítulo que vocês vão ler, é o último capítulo do livro, é o último ponto da exposição, é o tema do curso e é por isso que ele aparece no final, porque eu não vou dar a resposta, eu vou apresentar o problema a partir dessas premissas que vão ser expostas antes e nós discutimos as respostas na aula que vem, certo? Muito bem. Tá claro, então? Apesar de não estar muito tênue a escrita, deu para ler aqui? Ok. Bom, então, alguns dados biográficos sobre quem é Karl Polanyi, quem foi Karl Polanyi. Karl Polanyi nasceu em Viena, 25 de outubro de 1886, e morreu no Canadá em abril de 1964. Tem uma formação eclética em história, filosofia, economia, antropologia. Eu diria que, para resumir a formação dele, ele é um teórico social, considerado a partir justamente desse livro, A Grande Transformação, como um dos principais teóricos sociais do século XX. Polanyi sempre foi um homem de esquerda. Não de extrema esquerda, mas sempre foi um homem que tendeu à esquerda. Desde a atividade dele na Áustria, depois na Hungria, onde ele viveu a maior parte da vida dele. Depois ele foi, com a ascensão do nazismo, ele foi para a Inglaterra, passou um tempo na Inglaterra. Depois ele foi para os Estados Unidos, deu aula muito tempo na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Passou a morar no Canadá por razões familiares, ficava indo entre o Canadá e os Estados Unidos. E finalmente morreu, como nós vimos, no Canadá. Então, uma coisa muito sucinta, mas desses dados biográficos eu queria retirar um aspecto importante, que é o seguinte: este livro foi escrito na década de 40, mais especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1945, apareceram outros 2 livros que eu gostaria sobre os quais, eu gostaria de traçar um paralelo com A Grande Transformação. Esses 2 outros livros são Dialética do Esclarecimento, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer,
e Capitalismo, Democracia e Socialismo, do Joseph Schumpeter. Professor? Sim. Qual o nome do autor? Do Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno. Tá? Eu penso que esses livros podem formar uma espécie de tríade. Os três apareceram entre 1940 e 1945, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial. Bom, o que esses três livros têm do ponto de vista biográfico em comum? No momento que eles foram escritos. Tá? Foram escritos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, evidentemente, tem alguma coisa em comum entre esses três livros, eu diria, fundamentais, os três, para a teoria social do século XX. O que esses três livros têm em comum? Tentar explicar o que estava acontecendo, como é que se chegou a essa grande catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, seguida ela própria de uma outra catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Muitos autores, como por exemplo o Eric Hobsbawm, acham que as duas guerras são, na verdade, uma coisa só, que a Segunda Guerra é a continuação da Primeira Guerra. Historicamente, né, do ponto de vista interpretativo, não haveria diferença entre elas, então nós poderíamos pensar que, na realidade, foi a conclusão de uma grande catástrofe que começa em 1914. E o que aparece como pano de fundo desses três livros? Né? Que alguma coisa tinha sofrido, como diz o texto do Polanyi, o título do Polanyi, tinha sofrido uma grande transformação. O Polanyi vai ser mais explícito em relação a isso, dizendo o seguinte: a civilização do século XIX acabou. Vem aí uma outra coisa. Né? A civilização do século XIX acabou. Então, esses três livros estão procurando entender como é que se chegou a isso e o que vem pela frente, a partir desse momento de uma grande mudança. Curiosamente, os três têm posições relativamente diferentes com relação ao que viria pela frente. Talvez a gente possa ter mais segurança, nós vamos ver isso durante a aula, em pensar o que esses três livros trazem sobre as explicações do que já aconteceu. Como vocês talvez saibam, não sei se todos aqui são... Não, certamente. Quantos aqui são de letras? Os de letras eu não tenho certeza, mas os que são de ciências sociais, filosofia, história, geografia, devem estar de acordo comigo que as nossas ciências, chamadas ciências humanas, ciências sociais particularmente, não são boas previsoras. Elas não são boas em dizer o que vai acontecer. Inclusive, elas não se propõem a isso. Elas são melhores, e isso sim, em tentar explicar o que já aconteceu. O que, obviamente, é um problema, porque muitas vezes o que já aconteceu não vai se repetir, e nós, então, ficamos um pouco desarmados com relação ao que vem pela frente. Mas é o que nós achamos que podemos fazer bem feito, né? Explicar o que já foi. Seja como for, só para, digamos, apontar, qual é, para os que leram, vi que vários aqui leram, se eu fizesse a seguinte pergunta um pouco provocativa: qual é o mundo que o Adorno e o Horkheimer prevêem? O que é que vem pela frente, a partir da dialética do esclarecimento? O que a dialética do esclarecimento sugere como futuro? Não que ela goste desse futuro, né? Eu acho até claramente que ela não gosta. Mas qual é o futuro que aparece na dialética do esclarecimento? Alguém ia falar e eu interrompi. Indústria cultural?
Indústria cultural? Certamente uma forte presença da indústria cultural. Mas se nós fôssemos pensar, e eu insisto, nós estamos falando aqui, estou falando aqui de uma coisa provocativa, porque isso não está no livro da maneira como eu estou perguntando. Qual é o regime político que a dialética do esclarecimento sugere? Fascismo. Fascismo. Opa, estamos bem. Então, pelo menos estamos de acordo. Não sei se estamos certos, mas estamos de acordo. Exatamente. A dialética do esclarecimento, aliás, nesse sentido, diferente da grande transformação do Polanyi, ela tem uma visão de que há forças operando nos subterrâneos da sociedade que levam para o fascismo. Então, o mundo, que é um mundo muito obscuro, né? Mundo muito indesejável, do ponto de vista dos autores, e também do meu, que se desenha na dialética do esclarecimento é o fascismo. No polo oposto, o Schumpeter, como eu vi que ninguém leu aqui, eu vou dizer, o Schumpeter acha que o que virá é o socialismo. Curiosamente, os autores da dialética do esclarecimento de uma tendência mais à esquerda achavam que o que vinha era uma coisa de direita, e o autor mais à direita, não propriamente à direita, mas mais à direita do que os teóricos da Escola de Frankfurt, achavam que o que vinha era uma forma à esquerda. Eu não vou entrar no detalhe, mas esse detalhe é muito importante para entender o Polanyi. Talvez a gente possa entrar na próxima aula, é que isso que o Schumpeter chama de socialismo não é uma forma propriamente democrática. Tanto é assim que, por isso que ele vai discutir a questão da democracia. Né? Como é que fica esta tendência do mundo em direção ao socialismo, que era um socialismo mais, vamos dizer, inspirado, também não era o que ele queria, mas era o que ele estava achando que iria acontecer no que vinha da União Soviética naquela época. Até aqui, me parece claro, né, que nós estamos... por que esses livros dialogam entre si, na minha opinião? Porque eles estão olhando para o resultado deste momento histórico, das duas guerras mundiais, particularmente da segunda, e estão vendo quais são as tendências que podem derivar daí para frente. Né? Quer dizer, o colapso do mundo do século XIX resultou, de um lado, em fascismo, do outro lado, em socialismo. Esta dualidade, fascismo-socialismo, já aponta para o problema final do Polanyi, que é o problema da liberdade. Como é que fica a liberdade neste mundo futuro? O mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Como é que ele vai ficar? O problema da liberdade. Né? E aqui, o Polanyi tem uma posição um pouco diferente. Porque, na realidade, ele acha... E agora vamos, então, entrando aqui um pouco, já passando para o item 2, indo do biográfico para o conteúdo propriamente da nossa discussão de hoje. Ele acha que a principal força, e nisso ele está de acordo com Adorno e Horkheimer, que essa força que opera subterraneamente. Ela não opera na superfície. Ela não é visível na superfície. A principal força que está operando, agora, na opinião, a única coisa que eles concordam é que é subterrâneo, mas a força não é a mesma. Tá? A principal força que está operando nos subterrâneos durante o século XIX e que vai preparar a grande catástrofe é o mercado. Opinião do Polanyi. Quando nós chegarmos
no item 6, nós vamos verificar que esta força que está operando o mercado vai se contrapor à sociedade. Vamos passo a passo e nós chegaremos lá para explicar por que Estados se contrapõem à sociedade. Né? Para chegar nesse ponto, nós vamos fazer esse raciocínio que passa por esses estágios intermediários. Então, começando pelo seguinte. Polanyi acha que o mercado não é uma relação social natural. Por que o mercado não seria natural, pessoal? O que é o mercado? Quando a gente fala o mercado, estamos falando do quê? Diga. Se você vai fazer vender alguma coisa, você parte do pressuposto de que a pessoa tem a posse privada daquilo. Então, nesse sentido, acho que dá para dizer que não é natural, porque as pessoas não nascem possuindo alguma coisa, em um estado natural, assim. Mas, de acordo com conforme as sociedades vão evoluindo, a propriedade privada vai sendo criada e aí o mercado surge disso, dessa lógica. Né? Sim, eu estou até de acordo com você, mas só para a gente ir passo a passo, o que é o mercado? De alguma forma, o mercado é um local onde aparece o valor de troca. As ações criam o valor de troca. Isso, é verdade. Mas se a gente for buscar uma definição mais simples, que seja universal, o que é o mercado? É um sistema de trocas, sim, mas é um sistema de trocas particular. Não é qualquer sistema de trocas. Porque um sistema de trocas pode ser um sistema de trocas que não passe pela mercadoria. Né? Nós estamos hoje aqui, até isso aqui é um bom exemplo. Nós estamos hoje aqui fazendo uma troca. Né? Eu estou dizendo algumas coisas que eu acho que sei para vocês estão ouvindo, vocês estão fazendo perguntas, estão trazendo ideias de vocês, visões de vocês, nós estamos aqui tendo uma interação que é uma troca, certo? Quando nós saímos daqui, nós trocamos uma série de coisas. Mas não é uma troca mercantil, né? Não envolve mercadoria. Se nós estivéssemos numa faculdade privada, envolveria mercadoria. Porque eu estaria vendendo a minha força de trabalho em troca, né, de uma determinada remuneração, que por sua vez vai ser utilizada, no caso, a minha força de trabalho, para cobrar de vocês determinados recursos na forma de dinheiro, que gera uma relação de tipo mercantil, de compra e venda. Aqui, por ser uma universidade pública, eu recebo um salário. Mas por ser pública a universidade, não há essa relação mercantil. Eu recebo um salário, mas não advém do que vocês pagam. Vocês não estão comprando a minha aula. Vocês adquiriram o direito de assistir essa aula porque são cidadãos brasileiros. Mas qualquer cidadão brasileiro pode entrar aqui, porque a universidade é pública. Então, isso daqui não está mercantilizado. Se fosse uma faculdade privada, ia ter uma catraca, só passa quem paga, certo? Portanto, pode não aparecer na superfície, mas na realidade está havendo uma relação de compra e venda. Está claro? Então, o mercado é um espaço de troca onde ocorre a compra e venda de mercadorias. É um tipo de espaço, pode-se chamar até de um sistema de trocas, que é um sistema onde se compra e vende mercadorias. Está claro? Isto é o mercado. Então, o mercado não é natural pela razão que... Qual que é seu nome? Uma das razões é essa de que
nós não nascemos dotados de propriedade privada, que é um dos elementos necessários para haver uma compra e venda de mercadorias, mas não é só isso. Né? É também o fato de que a relação de mercado, ela é uma relação, por isso eu vou usar a palavra de propósito, porque tem a ver com o problema deste curso, ela é uma relação livre. O que quer dizer que essa relação de mercado seja uma relação livre? O que a caracteriza como uma relação livre? Vocês estão de acordo, primeiro, que seja uma relação livre? A relação de mercado? Cada ator pode tomar a decisão de agir ou não, comprar ou não, vender ou não. Comprar ou não, vender ou não. Né? Portanto, o que é que está ausente dessa relação para que a gente possa chamá-la de uma relação de tipo livre? Exatamente. Está ausente a coerção. Né? Portanto, tem uma característica no mercado que é muito interessante. É que o mercado prescinde da política. Por que o mercado prescinde da política? Porque a política é, em última análise, o reino da coerção. Ou seja, a política, ela não é só coerção. Ela é coerção e convencimento, mas ela envolve coerção, obrigatoriamente, porque a política é algo que diz respeito ao Estado, que é justamente o polo oposto ao mercado, neste item que nós estamos tratando agora, e o Estado é, na definição de Max Weber, aquele que detém, aquela associação que detém o monopólio legítimo do uso da força. Vou repetir, para os alunos de Ciências Sociais, isto é arquiconhecido, porque é uma espécie de beabá, né, do curso de Ciências Sociais, mas para os demais não é, então vou repetir. O Estado é uma associação que se caracteriza por deter o monopólio legítimo do uso da força. E a política é algo que diz respeito ao Estado, mesmo que esse Estado possa agir por convencimento. Ele detém a soberania sobre o uso da força. Quando ele precisa, ele usa a força. Se alguém pode usar a força, mesmo que não a use o tempo todo, ele detém um instrumento que só ele detém. Ou seja, a pessoa, justamente, quando vai ao mercado vender ou comprar algo, ela não está obrigada a vender, a comprar algo, porque se ela estivesse obrigada a vender, a comprar algo, a relação não seria de compra e venda, seria uma relação de expropriação. Certo? Bom, então, esta característica livre do mercado faz com que o mercado pareça natural, porque ninguém obriga ninguém a comprar ou a vender. Então, na superfície, o mercado parece algo que decorre da própria natureza humana. E o Polanyi precisa fazer um esforço para mostrar que não é assim, que isto não é verdade, que as relações de compra e venda são um resultado histórico e mais do que um mero resultado histórico espontâneo, que este sistema de trocas, chamado mercado, precisa ser, contrariamente ao que se pode intuir,
imposto pelo Estado. Aqui nós, então, deparamos com uma ideia contraintuitiva. E, ao contrário do que pode parecer, o mercado não é algo que decorra naturalmente, mas sim algo que tem que ser imposto pela violência.